Começando, mais um programa Avivamento Espiritual da Palavra de Deus, nessa tarde, nesse dia, nessa noite. Hoje eu trago uma palavra abençoada da parte de Deus. Fica aí sintonizado com esta programação. Não sai da telinha da televisão, não sai do seu sofá, que eu trago uma palavra abençoada da parte de Deus. Eu sempre começo o programa com o momento da oração, e depois a gente coloca um louvor. Vamos para dar início no programa, vamos começar com a oração, para depois a gente botar um louvor abençoado. Vamos para o momento da oração, em nome de Jesus. Amado Deus, amado Pai, diante da Tua presença, Senhor, coloca aqui esse estúdio, coloca aqui a minha vida, Senhor, me dê sabedoria, me dê discernimento, me dê discernimento da Tua palavra, para que eu possa ministrar perante o Teu povo, Pai. Assim, coloco tudo aí, Pai, diante da Tua presença. Abençoa que também os anunciantes, as empresas a qual anuncia comigo aqui, os empresários, abençoa você que pode nos ajudar, abençoa esses empresários, essas empresas, que são aqui amigos, parceiros, a qual aqui faz o programa conosco, anuncia conosco aqui, nos patrocina. Então abençoa, Senhor, abençoa cada ouvinte, a cada um que está sintonizado com esta programação, que aonde chegar essa palavra, que vidas possam ser impactadas, que vidas possam ser transformadas pelo poder da Tua palavra. Nós vamos, colocar agora, em nome de Jesus, nós vamos botar um louvor abençoado da parte de Deus, e daqui a pouco nós voltamos com o programa Avivamento Espiritual da Palavra de Deus. Existe um Deus do céu, que a letra no papel não pode descrever. Não dá pra imaginar, não dá mesmo, não dá pra comparar o que é seu grande poder. Ele faz o que Ele quer, Ele faz sim, soberano e forte até o infinito. Aleluia. Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Este grande coral, quem é Ele? Jeová. Que coisa linda, Deus de vida, de vitória. Jeová, Ele é o dono da paz, Deus de paz, Deus de glória. Jeová vai mudar a tua história hoje aqui. Agora, quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir, e se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião, pega o homem sem Deus e derrama um som. O seu braço é capaz de parar o trovão que este. Ele é Deus sim, Ele é Deus para sempre. Ele é Deus sim, e não há quem possa detê-lo. Aleluia. Ele faz o que Ele quer, então deixa Ele fazer. Soberano e forte até o infinito. Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Quem é este você? Que coisa linda, Deus de vida, de vitória. É isso aí, Deus de paz, Deus de glória. Jeová, e nessa noite Ele faz mudar a sua vida, porque Ele tem o poder em suas mãos para transformar a vida do homem. Ele faz sim. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir, e se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião, pega o homem sem Deus e derrama o som. O seu braço é capaz de parar o trovão. Deus, esse é o Deus dos deuses.
de parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se ele soprar, faz de vento explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama o som. O seu braço é capaz de parar o Trombocast. Esse é o Deus dos deuses. Ele é Deus para sempre. Tu és Deus para sempre. E nós cremos na tua grandeza, Deus. Este é o Deus dos deuses. Este é o Deus dos deuses. Comigo agora. Meu irmão. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Voltando, com o programa Avivamento Espiritual da Palavra de Deus, hoje eu trago uma palavra abençoada da parte de Deus. Você que está aí na tua casa, você que pode ter acesso à Bíblia ou através do celular, eu trago hoje uma palavra que eu creio que vai edificar a tua casa, a tua família. É uma palavra abençoada da parte de Deus que se encontra no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 21 até o versículo 30. Assim diz, até o versículo 34. Marcos capítulo 5, versículo 21 até o versículo 34, Fala da filha de Jairo e a mulher que tinha um fluxo de sangue, A gente sabe que muitas pessoas às vezes passam por luta, passam por batalha, passam por momentos difíceis, às vezes está enfrentando alguma enfermidade, E aqui através dessa palavra Deus, através de Jesus Cristo, Ele traz uma palavra de edificação para a nossa vida dentro dessa palavra. Assim diz a palavra de Deus. E passando Jesus outra vez no barco para o outro lado, ajuntou-se ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principados da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogar-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venha lhe impunhas as suas mãos para que sara e viva. E foi ele e seguiu uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia já 12 anos, que tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muitos anos remédios médicos, desperdindo-se tudo o que tinha, nada lhe aproveitando isso, antes ia pior. Ouvindo falar de Jesus, veio para por detrás entre a multidão e tocou-lhe na sua vestimenta. E porque dizia: se eu tão somente tocar nas suas vestimentas, sararei. E logo se lhe secou a fonte do sangue, sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que essa virtude de ti mesmo sairá, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disse-lhe os seus discípulos: vejo que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver o que isso fizera. Então a mulher saiu. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, e prostou-se diante dele e disse toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e será curada deste teu mal. Aqui dentro desta palavra, o que Jesus aqui, através da palavra dele, fala para mim e para você? Aqui existia essa mulher, ela tinha um problema de um fluxo de sangue há 12 anos. Ela vivia uma enfermidade, ela vivia algo traumático na vida dela, ela passava por um processo de uma enfermidade muito forte. Há 12 anos ela procurava médico, procurava pessoas para ser curada daquele fluxo de sangue. Só que ela não achava em médico, não achava em ninguém. E aqui dentro desta palavra, aqui no versículo 21, ele diz: passando Jesus outra vez no barco para outro lado, ajuntou-se ele a uma grande multidão e estava junto do mar. E eis que chegou aos príncipes das sinagogas, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogar-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venha
venhas e lhe imponha as suas mãos para que sara e viva. E foi ele com ele, seguiu uma grande multidão, o que o apertava. O que esta palavra aqui fala para mim e para você? Ali, esta mulher, existia a menina, existia uma mulher no meio da multidão. E aqui dentro dessa palavra, o que Deus fala para mim e para você? A diferença aqui desta mulher do fluxo de sangue é que esta mulher, ela sabia que se ela tocasse em Jesus com fé, ela ia ser curada. A multidão apertava Jesus, a multidão era grande, mas ela disse dentro dela, se eu tocar nele, na orla dele, eu creio que eu vou ser curado. E aqui dentro desta palavra, o que Deus fala para mim e para você dentro desta palavra? Às vezes nós não somos curados porque nós não tocamos em Jesus com fé. Às vezes duvidamos do poder de Jesus, duvidamos do poder de Deus. Aqui Jesus disse bem assim, olha o que ele diz aqui no versículo 29. E logo olha o que ele diz aqui no versículo 26. E que havia padecido muito com muitos médicos e despedindo tudo quanto tinha. Essa mulher gastava o dinheiro dela com médico, com remédio, com pessoas, e nada resolveu o problema dela. Está escrito aqui no versículo 26. E que havia padecido muito com muitos médicos e despedindo tudo quanto tinha. Nada lhe aproveitava isto, antes só piorava a situação dela. E ouvindo falar que Jesus vinha para por detrás, entre a multidão, tocou-lhe na sua vestimenta. Ela sabia que Jesus ia passar sobre aquela província. E ela falou bem assim, a multidão é grande, mas eu creio que se eu for diante da multidão, ela foi se arrastejando, ela foi devagar, com toda a enfermidade, com toda a dor, que ela passava por esse processo de fluxo de sangue, mas ela falou, dentro dela ela sabia que se ela se esforçasse, e se ela fosse diante da multidão, com fé, crendo, e que ela tocasse em Jesus, ela ia ser curada. Olha que passagem linda, aqui no versículo 28. Porque dizia, se eu tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Ela tinha uma convicção, ela tinha uma fé tão grande, que ela sabia que se ela tocasse na vestimenta de Jesus, ela ia ser curada pela fé. Olha o que ela diz aqui, olha o que ela diz aqui, no versículo 27. Ouvindo falar que Jesus vinha por detrás entre a multidão, tocou na sua vestimenta, porque dizia, se eu tão somente tocar na sua vestimenta, sararei. Logo lhe secou a fonte do sangue e sentiu no seu corpo que está curada daquele mal. Na mesma hora que essa mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus, ela sentiu que o fluxo de sangue parou. Ela sentiu que ela estava sendo curada daquela enfermidade, daquela doença a qual ela vivia há 12 anos e padecia pelaquela enfermidade. E aqui no versículo 30, ele diz, e logo Jesus conhecendo que a virtude, e Jesus como era um homem que ele sentia a presença das coisas, sentia espiritualmente, ele sentiu que alguém tocou nele diferente. E ele diz aqui no versículo 30, e logo Jesus conhecendo que saiu dele virtude, de si mesmo sairá, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou na minha veste? Jesus perguntou nos discípulos assim, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. Alguém tocou em mim com fé, porque de mim saiu virtude, saiu graça. Ainda Jesus falou para os seus discípulos. Aí os discípulos de Jesus falaram, mas Senhor, a multidão te aperta, a multidão te exprime, a multidão te toca, e você diz que alguém te tocou diferente? Ele disse, olha o que ele disse para os discípulos, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu graça, de mim saiu virtude, saiu poder e saiu cura. Aí ele diz no versículo 31, ele disse os discípulos, veja que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou, quem te tocou? E ele olhava ao redor, Jesus olhava ao redor para ver quem isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, ela tremia porque ela foi curada daquele mal, e ela tremia e tremia porque ela sentiu que algo aconteceu de verdade na vida dela, algo que mudou a vida dela. Tremendo e temendo, aproximou-se e diante dele disse-lhe toda a verdade. E ele disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e será curada deste mal. Então, aqui dentro desta palavra,
o que Deus fala para mim e para você mediante esta palavra. Muitas vezes nós não somos curados de muitas enfermidades, de muitas doenças, porque não buscamos verdadeiramente a Jesus de todo o coração. Não se entregamos verdadeiramente de todo o coração. A palavra de Deus diz que às vezes Deus não cura todos por causa que nem todos têm a mesma fé. Nem todos invocam com a mesma fé, nem todos creem com a mesma fé. Mas essa mulher aqui do fluxo de sangue, ela deixou um exemplo de fé para mim e para você. Que ela tinha tudo para não conseguir chegar a Jesus. Tinha uma multidão muito grande. Ela estava num cenário a qual ela estava enferma, ela não conseguia andar muito, porque ela tinha fluxo de sangue. Ela não conseguia andar muito porque ela tinha uma enfermidade que era frágil dela ter acesso a vários lugares. E tinha uma multidão que impedia ela chegar a Jesus. Mas a fé dela era tão grande, a fé dela era tão maravilhosa, que ela pensou assim, aqui no versículo 30, olha aqui no versículo que ele diz. Ali ela foi diante da multidão, e ela foi diante de Jesus com tanta fé, que ela disse assim, no versículo 27, e ouvindo falar que Jesus veio por detrás entre a multidão, tocou-lhe na sua vestimenta. E ela dentro dela, ela dizia assim, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Ela dentro dela, naquele momento de aflição, ela diz, eu creio que se eu for diante de Jesus, eu tocar na vestimenta dele, tocar em Jesus, eu vou ser curada desse fluxo de sangue, eu vou ser curada dessa doença, ser curada dessa enfermidade. Então a diferença aqui desta mulher do fluxo de sangue é que ela não somente, ela tinha fé, mas ela rompeu as barreiras do impedimento, ela rompeu tudo aquilo que impedia ela receber o milagre. E ela foi diante de Jesus e tocou nele com fé. E o próprio Jesus, naquele momento que ele foi tocado na orla dele, Jesus disse, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu graça, de mim saiu virtude, de mim saiu cura. E interessante que o próprio Jesus, naquele momento, tinha uma multidão que apertava ele, uma multidão que exprimia ele, uma multidão que estava ao redor dele, mas ele, no meio daquele cenário de milhões de pessoas, ele disse, alguém no meio desta multidão me tocou diferente, me tocou com fé, me tocou com graça, porque de mim saiu virtude, de mim saiu graça, de mim saiu cura, saiu milagre. E ele ficou imaginando, quem é essa pessoa? E ele olhou, e aquela mulher foi diante dele aqui, a palavra de Deus diz aqui no versículo 33, então a mulher saiu, a mulher que sabia que tinha acontecido, ela sabia que ela tinha sido curada. Então ela temendo e tremendo, aproximou-se diante de Jesus e disse a verdade para Jesus, que ela tinha sido curada. E Jesus respondeu para ela e disse-lhe, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste mal. Então, meu irmão, minha irmã, eu não sei qual é a enfermidade, você que me ouve aí na tua casa, no teu aposento, eu não sei qual é a enfermidade, se é um problema de depressão, se é algum problema de saúde, se é algum problema financeiro, se é algo que você tem passado, alguma enfermidade que tem te assolado. O que Jesus aqui dá o exemplo através desta mulher? Quando você invocar ao Senhor, quando você for diante de Jesus, quando você for clamar ao Senhor Jesus, vai com fé, vai com confiança, vai crendo que Ele vai te curar, Ele vai te libertar, Ele vai te salvar. Porque aquela mulher aqui do fluxo de sangue, ela deixou um exemplo de fé, que muitas vezes nós não somos curados porque duvidamos do poder de Jesus, duvidamos do que Ele pode fazer, da magnitude da graça dEle. Jesus, Ele tinha um poder tão grande, que só em tocar nele, as pessoas já eram curadas, as pessoas eram libertas. O poder que Jesus tinha era tão forte, que só a presença dEle no lugar transformava o ambiente. A presença de Jesus no ambiente mudava todo o cenário. E aquele momento ali, naquele cenário, existia uma multidão, existia milhões de pessoas naquele momento, tinha os discípulos junto, mas naquele momento ele disse, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude, de mim saiu cura. Então o próprio Jesus disse,
alguém me tocou diferente nesse lugar. Tem uma multidão aqui, tem várias pessoas me tocando, tem várias pessoas tocando na minha orla, mas ninguém tocava em Jesus com fé. Tinha muita gente ali, mas ninguém tocava com fé. Mas teve uma mulher, que esta mulher do fluxo de sangue, ela foi pela fé, ela foi crendo, ela foi com o coração aberto, ela foi com humildade, simplicidade. Ela pensou assim: se eu for diante dele, se eu tocar nele com fé, crendo que ele vai mudar a minha vida, ela foi curada. A diferença desta mulher, ela dá um exemplo aqui, é que ela não deixou nada impedir o milagre dela. Ela já sabia que tinha um impedimento. Ela tinha enfermidade, como eu disse, que atrapalhava ela andar por causa do fluxo. Ela tinha uma doença já há 12 anos. Tinha uma multidão muito grande na frente dela. E as pessoas às vezes atrapalhavam ela chegar diante de Jesus. Mas quanto mais as pessoas tentavam atrapalhar ela chegar diante de Jesus, mais ela rompia pela fé, mais ela se aproximava pela fé, mais ela ia pela perseverança da força e do ânimo, crendo que no momento certo, na hora certa, em que ela chegasse diante de Jesus, quando ela só tocasse nele, ela ia ser curada. Então aqui o exemplo que esta mulher deixa para mim e para você neste momento, você que me ouve aí, Deus fala para você qual é a enfermidade que tem te assolado, qual é a enfermidade que tem feito você ter medo de avançar diante da multidão, qual é a enfermidade que tem feito você paralisar a tua vida, qual é a enfermidade que tem feito você esquecer que existe um Deus que faz milagre, existe Jesus que toca aonde, nós sabemos que existe o médico que Deus constituiu, mas Jesus é médico dos médicos e Senhor dos senhores sobre todas as coisas. Aquela mulher, essa mulher do fluxo de sangue, ela deixa um exemplo para mim, para você, que a perseverança, a luta, a forma que ela perseverou diante daquela multidão, ela recebeu o milagre. E aqui dentro desta palavra, aqui no versículo 34, e Jesus respondeu e disse para aquela mulher: filha, a tua fé te salvou. Olha que lindo. E ele próprio Jesus disse: foi a tua fé, filha, você foi com fé, você foi crendo no milagre e você foi curada. Ele diz aqui: a tua fé te salvou, vai-te em paz e ser curada deste teu mal, desta tua enfermidade. Então, a diferença, meu irmão, às vezes nem todos buscam Jesus com a mesma fé. Tem pessoas às vezes que Jesus ele quer curar todos, mas nem todos invocam a Ele com a mesma fé, nem todos vão de coração aberto diante dele. Aqui, esta mulher deixou um exemplo de humildade, simplicidade e perseverança. Ela foi com tanto impacto, ela foi se rastejando. Ela foi se rastejando para um encontro com Jesus. E mesmo ela indo rastejando, tinha uma multidão que atrapalhava ela ter acesso a Jesus. E às vezes a gente tem acesso a Jesus de uma maneira tão fácil e às vezes não vamos com tanta fé. Mas aqui ela deixou um exemplo de perseverança. Como eu disse, tudo estava impedindo ela de ser curada, mas ela foi pela perseverança, ela foi pela fé, ela foi pela confiança do que ela estava buscando, porque ela disse: ele vai passar aqui. Olha que a palavra que ela diz no versículo 27, ela ouvia falar que Jesus ia passar naquela província. Ela diz: já que ele vai passar aqui, eu vou dar o meu jeito, eu vou conseguir romper essa enfermidade que me neutraliza, eu vou romper essa enfermidade que me paralisa, eu vou romper essa enfermidade que me deixa para trás, e eu vou diante dele. Olha o que ela diz aqui, no versículo 27, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou-lhe na sua vestimenta. Ela foi uma mulher tão sábia que ela disse assim: eu vou diante da multidão e eu vou ao encontro dele, eu só quero tocar na orla dele, na vestimenta de Jesus, e eu vou ser curada. E muitas vezes nós não somos curados, muitas vezes nós não somos libertos, porque não vamos com fé, não vamos com confiança, vamos duvidando do que Jesus pode fazer na minha e na tua vida. Então o que essa mulher aqui, como eu disse, que essa mulher dá de exemplo para mim e para você? Quando você invocar a Jesus, quando você for diante de Jesus, quando você fechar a porta do teu quarto, orar diante do teu Pai, diante de Jesus, pedindo um milagre, pedindo uma porta, pedindo algo da parte dele,
vá com fé, vá com o coração aberto, vá com confiança, vai com intrepidez, vai com palavras, né, de renovo, e que você vai tocar e Jesus vai fazer um milagre na tua casa, na tua família, na tua vida. Então esta mulher aqui deu um exemplo para todos nós. Eu sempre falo que muitos querem o milagre de Jesus, mas nem todos querem se esforçar para receber o milagre de Jesus. Jesus está com a mão estendida, Ele quer curar todos, Ele quer libertar todos, mas nem todos têm confiança em Jesus, já vão com dúvida. Tem uma passagem na Bíblia que fala que Jesus estava curando a muitos, mas nem todos foram curados. Existia uma multidão que estava naquele lugar, uns foram curados, outros não foram curados. Por quê? Os que estavam sendo curados estavam buscando Ele com fé. Os que estavam ali que não eram curados, porque estavam duvidando. Então, o exemplo aqui é que para ser curado, para ser liberto, tem que buscar a Jesus com fé. Tem que abrir o coração na presença dEle. Tem que crer que Ele faz o milagre. Ele faz a restauração. Eu falo isso porque eu já passei por esse processo com Jesus. Passei por um momento na minha vida a qual eu precisei de um milagre. E quando eu fui com fé, crendo, eu recebi o milagre. Eu não esqueço até hoje do milagre que Ele fez na minha vida. E ali Ele mudou toda a minha história, me curou, me libertou, me salvou, para eu poder aqui também estar dando esse testemunho. Então, a diferença é tocar em Jesus com fé. Às vezes você pode, né? Às vezes você pode, muitas pessoas às vezes, Senhor, mas eu vou na igreja, não vejo milagre. Às vezes eu busco a Deus, eu leio, busco, clamo. Será que nós estamos realmente buscando a Jesus de todo o coração? Porque eu sempre falo que aonde Jesus passa, acontece milagre. Aonde Jesus chega, algo acontece. A diferença desta mulher aqui é que ela sabia, ela tinha convicção que naquele momento a qual ela ia de encontro a Ele, diante da multidão, ela sabia, eu creio que quando eu chegar perto dEle e tocar nele, eu vou ser curado. E o próprio Jesus aqui dentro desta palavra, Ele deixou um exemplo aqui no versículo 30. Olha o que Jesus disse: e logo Jesus, conhecendo que virtude de ti saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? O próprio Jesus, né, naquele momento, Ele disse: alguém tocou na minha veste. Alguém nesse meio desta multidão me tocou diferente. Alguém veio por trás de mim, alguém me tocou de uma forma impactante, porque eu senti que de mim, o próprio Jesus, Ele disse que saiu virtude dele. Por que saiu? Porque alguém tocou na humildade, na simplicidade e tocou com fé. Então, o que Deus fala para você aí? Você que está na tua casa, você que está no teu aposento, quando você clamar ao Senhor Jesus, vá com fé. Não vá duvidando, vá com força, confiança, crendo, porque a dúvida, quando você duvida, o milagre não acontece. Quando você vai com dúvida, as portas não se abrem, a cura não acontece, o milagre não acontece, porque Jesus, Ele trabalha, eu creio que Ele trabalha de forma diferente. Ele quer primeiro ver o nosso coração, a nossa fé, a nossa entrega, o nosso eu, a gente tem que matar o nosso eu e se entregar de corpo e alma para que Ele possa fazer o milagre. Não tem como Jesus fazer o milagre se nós não nos entregarmos de corpo e alma. Então aqui dentro desta palavra, Jesus deixou um exemplo. E esta mulher deixou um exemplo. Se alguém for diante dele, vá com fé. Se alguém quer tocar em Jesus, toca com fé. Aí você me pergunta, como que eu toco em Jesus? Quando você vai com fé, quando você clama a Ele na oração, quando você clama a Ele no jejum, quando você clama a Ele na porta, quando você fecha a porta do teu quarto e busca Ele de joelho, Ele vai te ouvir. E Ele vai interceder por você no mundo físico e no mundo espiritual com gemidos inexprimíveis diante de Deus Pai. Então que você possa, né, receber essa palavra abençoada aqui, né, da mulher do fluxo de sangue, né, dessa mulher a qual estava passando por essa enfermidade há 12 anos. Que essa palavra possa edificar a tua casa, a tua família, né? O programa está se findando, né? Já falta poucos minutos para o programa acabar. Que essa palavra possa edificar a tua casa, a tua família, a tua casa, e que você possa tocar em Jesus com fé e ser curado de todo o mal, de uma depressão,
que seja uma enfermidade física, uma enfermidade espiritual, que Deus venha te tocar com força, com poder e graça, e você venha dar testemunho do que Ele pode fazer na tua vida. Assim coloco, no momento, esta palavra diante do altar de Deus, que Deus venha falar no coração de cada um, em nome de Jesus, Vamos para o término do programa, o momento da oração, A gente começa o programa com oração e termina com oração. Vamos para o término do programa com o momento da oração. Agradecer aqui também as empresas aqui do lado, os empresários, abençoa essas empresas, esses empresários, a qual patrocina aqui os nossos programas, nos abençoa, que Deus continue abençoando a todos em nome de Jesus. Vamos para o término do programa com o momento da oração. Amado Deus, amado Pai, a Tua palavra foi ministrada, Senhor. Cura, Pai, esta pessoa neste momento. Eu não sei o que esta pessoa está passando, se é um problema de uma enfermidade, de uma doença, de uma depressão, de alguma chaga maligna, de algum espírito ao contrário, alguma demanda espiritual. Liberta ela pelo Teu Espírito, ó Pai. Entra com a Tua provisão, entra com a Tua mão santa. Eu profetizo o poder de Deus, a graça de Jesus, a mão santa do Senhor para curar, batizar, libertar, restaurar, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Assim, Pai, coloco tudo em Tuas mãos. Abençoa, Pai, que aonde chegar esta programação, Pai, que vidas possam ser libertas, que vidas possam ser curadas, vidas possam ser transformadas pelo poder e pela graça e pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim coloco tudo em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Uma semana abençoada a todos, uma semana cheia da presença de Deus, em nome de Jesus. Amém.